Fala galera, vamos lá entregar esse ouro para você aqui hoje nesse vídeo. Muita gente tem dúvida quando eu compartilho no Telegram, né, meus estudos de mercado, compartilho ali diariamente e já recebi algumas dúvidas do pessoal perguntando, pô, não entendo muito bem, mas tô lá, tô vendo que tá batendo certo, né? Então resolvi gravar esse vídeo para explicar o passo a passo de o que eu marco e como eu olho, entendeu? A gente vai marcar aqui, vamos fazer já o panorama semanal desta semana. E vocês vão ver o porquê, né, que esse panorama bate tão certo, porque que eu acabo cravando semana após semana os movimentos aí dos ativos em que a gente opera. Muito importante analisar e fazer ali as devidas marcações. E agora que vocês vão saber como eu marco, o que eu analiso, o que eu olho, vai ficar muito mais fácil vocês utilizarem os estudos que eu posto no Telegram, né, diariamente. E o panorama que eu posto logo no início da semana. Antes de seguirmos, eu queria pedir para vocês aí um like, né, nesse vídeo. Até porque, como vocês sabem, meu YouTube ele não é aquele YouTube cheio de firula, cheio de edição, aquela coisa toda, né, empacotada conforme as pessoas valorizam atualmente. Mas é que eu entrego conteúdo de qualidade dentro daquilo que dá resultado para mim, aquilo que eu utilizo e que é funcional. Entrego as dicas que eu considero pertinentes, né? Então, assim, saiba que apesar de não ter aí a edição, de não ter todas aquelas firulas, o que eu entrego aqui é de coração e é para ajudar vocês aí do outro lado. Então, peço que vocês também colaborem, deixem o like nos vídeos que eu posto, né? Inclusive neste, compartilhem, deem uma força para que o canal ele se mantenha vivo, né? Porque dentro das minhas capacidades técnicas youtuberísticas, eu tô aí fazendo o meu melhor, né? Não sou youtuber, mas tô aí compartilhando conteúdo como eu posso. Enfim, é o que eu penso, né? Eu acho assim que a qualidade ela não vai estar nas ferulas, não vai estar na edição. O que eu tenho o compromisso de entregar como qualidade para vocês aqui é o conteúdo e não edição de vídeo. Mas enfim, quem acha interessante e pertinente os conteúdos que eu compartilho, deixa o like, né, que aí o canal segue vivo. Quem não, seguimos a vida. Vamos lá então, ver o que eu analiso, como eu analiso, de que forma. Vou fazer exatamente como eu faço o estudo aí no início da semana. Vou fazer de todos os ativos que eu vou compartilhar, inclusive vou já compartilhar no Telegram esses estudos, né? Ao passo que eu for fazendo aqui. É exatamente o que eu vou fazer aqui que eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram. Vamos lá, começar aqui pelo mini índice. Tá aqui já no ativo do mini índice, né? O que eu olho primeiro e por que eu olho, né? Então eu começo, gente, analisando os HTFs, né? Como assim HTF, vale? Eu vou lá já do mensal e procuro no gráfico ali, né? Boto no gráfico aqui mensal e marco os topos e fundos mensais, que eles são pontos relevantes de liquidez. Qualquer topo ou fundo, vale só porque é um topo mensal, eu marco, né, os mais próximos, mas a relevância é maior, conforme o ICT, é de até 3 períodos para trás. E aí, seja topo mensal, ou seja, 3 meses para trás, topo semanal, 3 semanas para trás, topo diário, 3 dias para trás. Só que o que acontece? Isso significa que os outros topos ou fundos, né, estou falando topo, mas topo ou fundo, eles perdem a relevância depois que passam os 3 dias? Não, só que a relevância desses 3 dias, ou desses 3 períodos que antecedem, ela é maior, mas não deixa de ser relevante não. Então, saibam que o ideal é marcar ali os 3 para trás, os 3 períodos anteriores, mas ainda assim você deve marcar todos aqueles que estiverem próximos. Como eu vou mostrar para vocês aqui, né? Estou no mini índice, estou vendo aqui que tem aqui, ó, exatamente 3 meses atrás aqui, ó, o mês de agosto, né? A gente tem aqui, a gente está em novembro, então novembro não conta, a gente vai ter aqui, ó, outubro, setembro e agosto. A gente tem aqui, ó, um fundo mensal, que é o fundo de agosto, que está se aproximando. E qual a relevância desse fundo mensal aí? Para quem ainda não sabe, fundo mensal, fundo diário, fundo semanal são, e topos também, são pontos de liquidez extremamente relevantes. Muita probabilidade aqui de nos próximos dias o gráfico vir buscar essa região. Inclusive, acredito que ele busque esta semana, viu? Pelo cenário que está se configurando, ele deve buscar essa semana, inclusive deve vir cravar aqui. Vocês vão ver como é que a gente crava, né? Como é que a gente crava. Me cobrem semana que vem, viu? Vocês vão ver como a gente crava. Aí aqui, ó, esse outro fundo
mensal. E aqui entra o que eu falei para vocês. Esse outro fundo mensal é de quando aqui? De junho. Deve demorar mais para ir capturar essa liquidez aqui. Porém, é possível que vá. Né? Captura essa liquidez aqui se ele for virar para baixa novamente. Então, já olhei aqui, marquei aqui esses fundos. Ah, não vai marcar lá o topo de outubro, não? Caramba, tá longe, bem longe, né? A gente pode marcar aí, mas acredito que na próxima semana ele não vai buscar. Não, está aí 10 mil pontos para cima. Pouco provável que ele busque na próxima semana. Mas, quer deixar marcado? Vai que, né? Vai que ele busca esse topo de outubro. Tá lá marcado. Vamos lá, fizemos a análise mensal, gráfico mensal, nenhuma outra relevância aqui para a gente analisar. Ele reagiu aqui, né, a esse order block que é interno aqui no mensal, mas enfim, a gente não marca esses pós no mensal, não. No mensal a gente procura por liquidez. Vamos ver semanal. Temos aqui nessa semana atual, aqui já é diferente. Por que eu vou marcar esse candle aqui? Porque esse candle aqui, ele é o candle da semana anterior. Quando a gente estava olhando aqui no gráfico mensal, gente, eu não marquei o mês atual. Por quê? Porque o mês atual ainda é o mês em aberto. Então a gente marca a liquidez dos períodos passados. Então vai iniciar uma semana nova amanhã. Aqui vai ser o quê? Ponto de liquidez. Então a gente vem aqui, marca aqui o fundo, né? Semanal. Semana passada, extremamente relevante esses pontos. Topo semanal. Como é que eu marco certinho ali no topo e no fundo, Varley? Você segura o Ctrl aqui no TradingView. Segura o Ctrl, ele marca cravado, bonitinho. Como vocês podem ver aqui, ó, semana passada já foi uma liquidez ali capturada, ó, aquele fundo ali, se fosse para marcar, ó, fundo semanal aqui, ó, um ponto de liquidez capturado. Esse aqui da outra semana, né, retrasada no caso. Então temos ali topo e fundo aqui, ó, liquidez da semana. A gente pode marcar aqui semanas para trás, aqui topos. Aqui temos esses topos. Semanal. Temos aqui esse outro topo semanal também. Para marcar. Pronto, marcado aí pontos de liquidez, né? Nesse cenário semanal. Vamos lá. Agora, analisar aqui o gráfico diário. Vocês veem, né? Não tem segredo. O segredo é você entender a técnica para saber fazer as marcações corretas e utilizar isso aí com base no viés que o mercado ele está te dando. Espero que a partir desse vídeo vocês saibam utilizar muito esses estudos de mercado e entender ali a proposta, entender o viés que o gráfico está seguindo. Vamos lá. Diário. Aqui a gente tem aqui, ó, esse fundo que foi do último dia, o último pregão que teve, que foi quinta-feira, porque sexta foi feriado. Então, temos um fundo diário. Ele já capturou aqui, né, todos esses pontos de liquidez aqui de fundos diários. E a gente tem aqui também para cima um topo diário. Vocês estão vendo que o que acontece aqui nesse cenário, desse topo diário que eu marquei? Vocês vão falar, pô, vale, mas tem mais de 3 dias para trás, ó. 1, 2, 3. Aí, ó, 5 dias para trás. Por que eu estou marcando? Porque nesse intervalo aqui é o topo diário mais próximo. Então, se ele captura aqui o topo semanal, ele tem o topo diário acima para ir buscar. Então o gráfico ele se movimenta em busca dos pontos de liquidez, gente. Vocês vão observar isso. Opa, capturou o topo diário e não houve a manipulação para jogar para baixo, para capturar os fundos. O que ele deve fazer? Deve buscar aqui, ó, depois do semanal, buscar o topo diário. E assim, o fluxo ele vai se estabelecendo. E é nessa leitura de fluxo que vai se configurando aí o seu contexto. Vocês estão vendo que até então, eu só estou marcando liquidez, não marquei os pós. Por que não, Vale? Porque olha o tamanho desse pó aqui que ele está, inclusive vários dias trabalhando dentro dele. Não é interessante, não tem por que você marcar isso aqui. Está trabalhando dentro de um pó e travado ali. Onde que eu vou começar a marcar os pós para o panorama para ter a leitura da semana? A gente já observa aqui que no gráfico diário, totalmente vendedor, certo? Ó, só para baixo. Inclusive, aqui nos últimos dias, né, na última semana, até mais, né, do que uma semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias seguidos em que o gráfico ele fecha vendedor. Então a gente fica observando aqui para entender que já vem, né, de um macro vendedor e inclusive 7 dias seguidos num cenário vendedor. Significa que ele vai ser vendedor amanhã? Não, mas a gente vai observar que a predominância do gráfico é de venda. Então, se ele chega aqui e manipula esse topo, né, vai lá manipular aquele topo e volta a cair, certamente ele tende a buscar todos esses pontos de liquidez aqui abaixo.
Vamos lá para o de 4 horas, para vocês verem o que, que eu marco no gráfico de 4 horas. Agora, no 4 horas, eu faço duas marcações diferentes, né, do que vocês viram anteriormente. O que, que eu vou buscar aqui no 4 horas? 4 horas, aí sim eu começo a analisar os pós, né, os pontos de interesse que eu tenho. Então, eu já marco aqui esse order block aqui do H4, que foi onde ele trabalhou, ficou cravado aí nos últimos dias, ficou preso aí. Mas tem uma justificativa para que ele tenha ficado travado nesse ponto aí, que vocês vão entender. E é exatamente, ele tem aqui, ó, essa marcação aqui, uma sobrezona. Que é esse order block que quebrou aqui essa estrutura. Então aqui, ó, tem um outro order block interessante aqui, que gera uma sobrezona. Para quem não sabe, sobrezona são order blocks que se sobrepõem aqui. E eles têm uma relevância exatamente no ponto da sobrezona. Informação importante para vocês aí, ó. Então foi por coincidência que ele chegou aqui, reagiu, depois foi lá na sobrezona e parou e travou, ó. A força é vendedora. Quando ele chega aqui, esperava-se o quê? Que ele rasgasse com tudo esse POI aqui de H4. Porém, ele travou. Travou porque além de ser um POI de H4, tem também uma sobrezona. Provavelmente ele vai vir capturar esses pontos de liquidez, mas é para vocês verem as confluências, a leitura do contexto, como tem uma relevância o fato de ter uma sobrezona aqui. Segurou o preço, fez com que o preço travasse. Porque o natural seria ele rasgar com tudo. Então, por isso a gente viu essas últimas consolidações aí, né, das últimas semaninhas. Então, para vocês irem entendendo aí como é que se lê o contexto. Vamos lá, o que eu gosto de marcar também aqui em H4, além dessas regiões relevantes que o gráfico tende a buscar. Eu gosto de procurar aqui a última quebra para marcar uma referência em H4, que ele normalmente busca com muita frequência a região ali de 50% da H4. Isso aqui eu estou marcando tudo no mini índice, pessoal. Mas eu vou marcar nos outros ativos também para vocês verem. Aí eu chego aqui e marco. A gente tem aqui essa estrutura, ele chegou aqui, fez essa, corrigiu, virou uma estrutura saudável e quebrou aqui novamente. Então aqui a gente tem uma referência em H4. Eu gosto de ter referências em H4 marcadas. E eu chego aqui. Significa que eu marco e opero só referência em H4? Não. Aqui é para o meu panorama semanal. Olha que cenário lindo que o gráfico pode fazer aqui para ludibriar, né, muitos operadores. Ele vem aqui para fazer uma correção, manipula esse topo diário e volta para rasgar com tudo o fundo ali. É esse tipo de leitura que vocês precisam fazer. Ver onde é que está a liquidez, ver onde é que está a relevância. Ele trava aqui, ó, nesse 50%. Ele pode confluir com esse POI. Certamente ele ficará travado entre esses pontos, né? Quais são as possibilidades? Quais são esses cenários aqui para o mini índice, gente? Ou ele fica travado aqui entre esses POIs de H4, ou ele rompe logo esse POI aqui com tudo, entendeu? Se ele abrir, provavelmente amanhã abre aí com um gapzinho de alta aqui, ele vem aqui, captura essas liquidez, né? Liquidez aqui do topo semanal, semana passada, liquidez aqui desse topo que é diário e pau na máquina para baixo. Esse é um cenário que eu acredito muito. Mas a gente está aqui para adivinhar alguma coisa? Não. A gente está aqui para, dentro desse contexto, reagir ao que o gráfico nos diz. Esse é o cenário. Apesar de, semana após semana, estar cravando movimentações aí dos gráficos, isso não significa que você tem que cravar nada, não. Você tem que fazer essa leitura, esse estudo de mercado, conforme eu estou ensinando aqui para vocês, para que vocês entendam o contexto, a marcação de contexto. Esse é o importante. Então, meu contexto, né, aqui para o mini índice é o seguinte. Eu tenho aqui uma sobrezona onde o gráfico parou, mas que provavelmente ele vai buscar esses pontos de liquidez abaixo. Ele já reagiu, inclusive já fechou forte aqui, ó. O ponto de equilíbrio desse POI. Deixa eu ver do outro aqui também se ele já buscou. Já buscou também a limite. Esse aqui ele falhou, ele tocou e reagiu. Então esse primeiro POI ele já capturou o ponto de equilíbrio, que é que eu já falei para vocês lá bastante no Telegram ou no Instagram, né? Que ele chega aqui quando ele captura fortemente um ponto de equilíbrio, ele tende a buscar o ponto final. Então é mais o ponto final desse order block aqui passa a ser também mais um lugar de liquidez relevante. E temos esses pontos de liquidez aqui para ele capturar. A gente vai operar conforme o balanço. O que, que eu marco também aqui em H4, que é muito importante a gente marcar? Aqui, ó. Essa liquidez interna aqui, ó. A gente tem ponto de liquidez interno, um IRL. Então, a gente tem aqui, ó, essa liquidez interna. Eu gosto de marcar aqui a H4, né?
RL H4. Então, marco aqui essa liquidez interna. Ele já foi ali, né? De princípio, capturou essa liquidez externa e falhou. Mas, de toda forma, a gente tem aqui abaixo uma nova liquidez externa que conflui ali com o fundo da semana passada. Então, são várias confluências para ele vir buscar aqui. Obviamente, a gente está aqui no gráfico de 4 horas, analisando esse cenário para, mediante tudo que a gente observou aqui, reagir ao que o gráfico vai fazer. Então, esse é o segredo do estudo de mercado, é você fechar os olhos e achar que está aqui para adivinhar alguma coisa, não. O fato de cravar não tem nada a ver, não muda nada. O que você precisa entender é reagir corretamente de acordo com o que o gráfico vai desenhando. Opa, chegou aqui, consumiu uma liquidez. Esse consumo foi uma manipulação, né? Ele chegou lá em cima, capturou a liquidez, reverteu o movimento, ou ele está demonstrando força para dar continuidade. Então, isso aí é algo que a gente precisa estar olhando o tempo todo. Então, ele vem aqui, captura abaixo, captura acima e vai buscar o POI, ou não, ele chegou aqui, manipulou, veio forte nesse, mas manipulou aquele ali e deu continuidade à queda, que é o que eu espero que aconteça. Enfim, isso que a gente vai olhando. Como falei com vocês, marcado aqui no mini índice, esse é o estudo de mercado para o mini índice, falei para vocês o que eu espero que o gráfico faça, a gente vai ver se se confirma. Vamos dar uma olhada no mini dólar. Deixa eu beber Eu ia falar deixa eu beber uma água, mas não vou mentir para vocês não. Domingão, preparando aqui os materiais, tomando uma cervejinha, que ninguém é de ferro. Vamos lá então, vamos ver aqui o que a gente tem no mini dólar. Mesma coisa, o que vocês viram fazendo ali é o que eu repito em todos os time frames. Isso é para vocês entenderem como eu faço as minhas marcações. Vamos lá. Semanal aqui no mini dólar. A gente está aqui no mini dólar semanal. Aqui. Ou semanal o que? Desculpem. Fundo mensal. E vamos aqui marcar esse topo mensal que a gente tem. Mesmo estudo, mesmas marcações, gente. Fazendo aqui. Como vocês sabem, já capturou aqui o topo de outubro. E provavelmente está indo buscar o quê? De agosto. Lembra que o mini índice estava nesse mesmo cenário, só que para capturar o mais próximo do fundo de agosto. Agora é o mini dólar aqui mais próximo do topo de agosto. E aqui, olha, quanta liquidez tem aqui para baixo. Conflui aqui ao fundo de outubro, de setembro, de agosto. Nenhum de fato capturou a liquidez, ele tem forte defesa aqui. Inclusive é um ponto aqui de liquidez interna que foi capturado por eles no mensal para buscar lá essa liquidez externa do mensal. Beleza? Vamos ver aí os topos semanais. Vamos marcar aqui os topos semanais, topos e fundos, né? Eu falo, quando o último que eu vejo é topo, eu só falo de topo. Quando o último que eu vejo é fundo, eu só falo de fundo. Mas enfim, vocês estão entendendo aí. E o fundo da semana passada. A gente tem aqui o topo da semana passada. Semana passada ele deu uma consolidada. Trabalhou até como um inside bar aqui dentro desse outro candle semanal que faz semana anterior. Fundo semanal. Topo semanal. Ali também um topo semanal. Então vamos lá, marcamos aqui os topos aqui da última semana, 1, 2, 3, os 3 para trás, tem outro lá embaixo, mas assim, marca por marcar, mas está bem distante, né? De toda forma a gente deixa lá esse fundo semanal ali. Olha quanta liquidez tem no dólar, viu? É isso que eu opero no dólar, galera. Eu marco esses pontos de liquidez aí e vou analisando qual a direção que o gráfico está indo, o que ele tende a buscar. Vindo aqui para o diário, a única coisa que a gente vai ter para marcar aqui é esse fundo aqui da quinta-feira, o último pregão que a gente teve, que não foi capturado. De resto... Eita, começaram a botar um somzão aqui, que eu não sei se é paredão, o que que é. Espero que não esteja saindo aqui para vocês verem, né? Comecei o vídeo falando lá que não tem edição e tal. A pegada é essa.
Aqui é ao vivo e a cores, sem firulas, paredão rolando e no meio do vídeo e vida que segue. Vamos lá, vamos pro 4 horas para fazer a marcação aqui para ver se temos algum pó relevante. Então vamos lá, dar uma olhada aqui nos pós que a gente tem. Se tiver liquidez em H4 a gente marca, tipo um fundo duplo, topo duplo, né? Enfim, a gente marca pontos de liquidez também que são relevantes, um SSL, um SL que tiver. A gente vai analisar o que teve aqui de pó aqui, ó, deixou esse IFVG, foi onde o gráfico parou. Aqui um IFVG de H4. Vamos lá, IFVG de H4. Fechou aqui. Foi lá, fez um choque ali para baixo. Não fez choque para cima. Travado ali. Vamos ver onde é que ele está parado aqui. Agora. Parado exatamente no FVG de H4 também. Parou aqui nesse FVG de H4. Vou marcando os pós e analisando aqui qual foi a última referência que ele fez por enquanto, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ele só fez esse choque aqui para baixo em H4, então segue com essa referência vendedora em H4, mas não significa que dentro dessa referência ele segure aí não. Então a gente tem aí essa referência que ele está deixando de H4, mas dentro dessa própria referência o gráfico ele pode virar um gráfico comprador, como a gente pode observar aqui internamente, ó, deixou esse topo aqui, foi lá, fez um choque para cima, interno, e não confirmou o BOS interno, então ele meio que está lateralizado aqui nesse cenário. Nossas referências principais no momento são essas. O que eu espero aqui desse dólar? Conforme ele já fechou aqui, né, na quinta-feira, no último pregão, ele pode vir aqui capturar, né, essa liquidez aqui, que é o fundo diário de 2 dias atrás, para depois, de 3 dias atrás, né, para depois ele dar continuidade para uma alta. O que a gente faz? Repito para vocês, a gente reage àquilo que o gráfico fizer. Ou vale se ele abrir já com gap para cima e demonstrar força, pronto, ele vai buscar o quê? O topo semanal. Busca o topo semanal, eu observo se ele vai reagir novamente a esse FVG e virar para baixo novamente para dar possíveis vendas, ou se a gente começa a focar em compras para ele capturar topo semanal, topo semanal, topo semanal e topo mensal. Tudo isso aí a gente reage ao gráfico de acordo com o que ele vai fazer. Esses são os pós, né? Pode marcar também o order block de H4. Pode ser um possível ponto de parada, mas a gente vai ficar observando também, porque o final desse order block é exatamente o que? Um topo semanal. Então, por isso a gente fica atento aqui se ele começa a ganhar força para cima, porque ele pode buscar lá todos esses topos semanais. Entendido? Estudo de mercado aí do dólar. Essa é a perspectiva. A gente analisa essas capturas de liquidez, esses pontos aí, que é o que a gente espera que ele faça essa semana. Então, ele vai buscar esses pontos aí. Só para desenhar para vocês aqui rapidinho. Abrir aqui para baixo, ele vem aqui, captura, para dar uma continuidade e buscar lá os pontos para cima. Ou ele abre com um gapzinho aqui. Aí a gente observa se ele tá com força ou se ele só vai manipular ou se ele tem força para capturar todos esses topos ali e depois pensar em ver uma correção. Mas aí a gente vai ficar focando em comprar. Lembrando que a referência aqui de H4, o gráfico está vendedor, internamente ele fez um choque para cima, mas não confirmou o BOS, ou seja, ele só deu um indício internamente de que ele pode voltar a subir. Mas por enquanto, lateralizada total aqui, e a gente analisa em time frames menores para ver o que ele pode dar, beleza?
Vamos dar uma olhada aí agora no Nasdaq. Limpar aqui, deixa eu ver se tem. Se tem desenho, remover desenhos. Desenho removido, mesma coisa, gente. Você deve estar pensando aí, caramba, ele vai repetir tudo em todos. Vamos lá, vamos fazer só do Nasdaq, né? Mas aí vocês podem repetir o mesmo processo. Vou deixar o ouro aí, vou deixar o chá para vocês fazerem depois compararem com a análise que eu vou deixar lá no grupo do Telegram, beleza? Vamos lá. Nasdaq aqui, ó. Aqui, ó. A gente está em novembro, ele foi lá, bateu a máxima, né? Mas foi só uma manipulada e está jogando para baixo. A gente tem o que aqui? Fundo mensal para ser capturado. Para a gente dar uma analisada aí, né, no CRT, né? A gente já pode até olhar o que ele fez aqui, ó. Já entra outra teoria e tal, mas é bom vocês ficarem atentos. Aqui, ó, um CRTzinho aqui no mensal, ó. Olha aqui dentro desse range, capturou lá embaixo e foi capturar lá em cima. Tá vendo? Vamos lá, fundo, topo, mensal, que até então era o topo histórico, né? E agora eu tenho ali um novo topo histórico. Vamos marcar ali esse topo histórico ali. Topo histórico que a gente vai marcar aqui. Botar ali um Hzinho, ó. Topo histórico que a gente tem aí até então. É topo histórico? Acho que é, viu? É sim o topo histórico que ele vem fazendo. Vamos lá então. Aí a gente tem aqui agora, marcando aqui esses fundos mensais, mas que como a gente sabe está bem longe, né? Porém a gente marca ali. Vai que, né? Olha como é que ele fechou, capturou lá. Tá capturando ali uma liquidez. Tá capturando não, capturou, né? Uma liquidez ali do... Opa, é fundo. Fundo mensal, a gente vai para o semanal. Semanal, vamos ver aqui semana passada. Fundo semanal. A gente tem aqui, ó. Olha o fundo aqui de semanas. Fundo semanal, onde parou, semelhante àquilo que ele fez lá no dólar. Os gráficos, eles repetem as mesmas coisas, gente, com certa frequência. Vocês viram ele fazer isso aqui no dólar, fez no Nasdaq também, deixou aqui as semanas anteriores. Parou ali, fortíssima defesa. Então a gente tem isso aí. Vamos ver o diário, como está. Diário, olha aqui, ó. Liquidez aqui desse topo. Topo diário. Topo diário ali também que não foi capturado ainda. Tem alguns topos diários ali que não foram capturados. Estou fazendo movimentos fortes. Topo diário e aqui tem mais um topo diário sem capturar. E temos aqui para baixo esse fundo diário. Aí você vai falar, pô, vale, quantos dias tem para trás aí? Muitos dias, mas é um fundo que não foi capturado, então para a gente acaba por ser aí um fundo interessante. Se ele der continuidade a esse movimento de queda, a gente já sabe, né? Que muito provavelmente ele dê essa continuidade. Já sabe que ele tem esses fundos diários aí para buscar. Leitura é a mesma, a gente fica observando ali essa leitura desses fundos diários. Vai observando como o preço vai reagindo a esses fundos aí. Vamos lá para 4 horas ver o que, que o gráfico está fazendo. 4 horas. 4 horas é pancada, não está respeitando nada. Break block aqui partiu com tudo esse break block. Ele parou aqui, ó, nesse FVG de H4. Mas não tá com cara de que vai respeitar, não. Foi só um ponto de parada mesmo, mas a gente deixa marcado para observar, né? Vamos observar. Em contrapartida, ele deixou para a gente ali, ó, uma liquidez interna. Uma liquidez interna. Certo? Ó, liquidez interna de H4.
Opa, peguei a ferramenta errada. O IRL, ó. Que ele deve capturar essa semana aí, nos próximos dias. Nem diga essa semana, é capaz de capturar amanhã ou até terça, para dar continuidade ao movimento de baixa, buscando aqui, ó, essa liquidez externa. Só vou colocar aí que essa IRL é de H4. O gráfico ele se move, pessoal, em busca de liquidez. Ele vem aqui, captura essa liquidez e dá continuidade para a queda. Lá para baixo, vale a pena marcar algum POI. Ideal seria um POI aqui abaixo desse ponto. Esse aqui, ó. Excelente possível ponto de parada. Apesar de ter liquidez logo abaixo, como tem muito chão para correr, ele vai parar antes de buscar essa liquidez ali. Então, ó, esse aqui é um excelente POI que ele pode buscar, certo? Order block aqui de H4. Aí a gente tem aqui, esse aqui é a liquidez, né? Liquidez. Grande liquidez aqui. Liquidez. Lá em cima, né, tem aqui, ó, order block. Order block aqui de H4. E por enquanto a gente tem esse cenário aí. Ali um IFVG no meio do caminho, mas aí a gente vai observar antes, né, se ele vai seguir esse fluxo aí. Vamos marcar a nossa referência atual, que é compradora aqui. Compradora extremamente esticada, a chance dele fazer o choque é agora. IFVG aqui, ó. IFVG em H4. Extremamente esticado aqui para ele buscar, né? Ah, você já marca essa referência aqui? Não. A última quebra que a gente teve foi aqui embaixo, ó. Ó, essa quebra aqui. A gente vai ter aqui essa referência. Opa, não marcou. Significa que eu vou estar olhando para a compra de jeito nenhum, né, gente? Significa que, por enquanto, essa é a referência principal aqui em H4, mas a gente vai ficar observando. Se ele vem aqui, reage aqui, faz ali o choque dele nessa reação. Beleza? Galera, é assim que eu faço meu estudo de mercado. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido. Como falei para vocês, fico observando aqui como o gráfico ele vai consumindo esses pontos de liquidez. Ele consome um ponto, ele tende a buscar o outro. E aí eu utilizo isso aí em time frames médios, né? Por exemplo, 15 time frames menores, tipo 5 e 1, para pegar as operações e refinar a minha leitura. Mas para o panorama semanal a gente observa isso aqui. Aí lá no 15, o que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez aqui em H4. Marca os order blocks e aguarda reações, aguarda análise, aguarda ponto de liquidez para ver como a gente entra. No 15 também eu gosto de marcar ali minha referência. Referência só para ver aqui se aqui no Nasdaq, se no 15 ele vai ter quebrado uma estrutura e dado uma referência diferente para a gente aqui. Vamos ver. E o TradingView tá meio travado. Ah, se a gente for olhar aqui o 15, a gente vai ter uma referência nessa pernada de baixa pelo 15, mas totalmente esticada, né? Então a gente vai observar o que ele vai fazer aí durante essa semana para a gente buscar oportunidades. Então, pessoal, é isso aí. Deixem aquele like, compartilhem. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês consigam desenvolver com base nessas marcações. Certamente representam aí pontos relevantes no meu operacional, né, no operacional de quem utiliza SMC e CT, certo? E vamos para cima. Essa é a leitura, esse é o pensamento.